Essas anotações serão os elementos do crime, ou que muita gente chama aí das elementares do crime. Primeiro de tudo aí vai ser quem? O sujeito ativo. Quem pode ser o sujeito ativo de um crime? Coloca aí, ó, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O sujeito passivo desse crime aí vai ser quem? A sociedade. A sociedade. Tranquilo? Coloquem aí na sua tela que é um crime acessório. Acessório. É um crime acessório. Acessório. Ou, como muitas pessoas chamam aí, parasitário. Parasitário. É um crime de maior potencial ofensivo. Beleza? Crime de maior potencial ofensivo. O bem jurídico tutelado aí, ó, bem jurídico tutelado. Coloque aí que o bem jurídico tutelado é o quê? A ordem econômico-financeiro. Ordem econômico-financeiro. O elemento subjetivo vai ser o quê? O dolo direto, ou o dolo eventual. O dolo direto ou o dolo eventual. Então, fez essas anotações aí no seu caderno? Primeiro lá, ó, o sujeito ativo, que vai ser o quê? Qualquer pessoa. O sujeito passivo, que será a sociedade. Trata-se de um crime acessório ou parasitário. É um crime de menor potencial ofensivo. O bem jurídico tutelado aí pela lei é o quê? A ordem econômico-financeiro. Tranquilo? Os elementos subjetivos do crime vai ser o quê? O dolo direto ou o dolo eventual. Então, comigo aqui na tela, ó, o que ocorre? Você tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre o elemento subjetivo. Por quê? Antes de 2012, o elemento subjetivo era o dolo direto. Depois de 2012, com a entrada da lei, passou a aceitar o dolo eventual. Você sabe muito bem que o dolo direto é aquele que eu quero, vou lá e faço. O dolo eventual é aquele que eu assumo um risco. Exemplo, eu tenho uma embarcação que cabe 10 pessoas, eu coloco simplesmente 50. E como tudo que está bom pode piorar, a embarcação afunda e aí a única pessoa a sobreviver sou eu, né? O que ocorre? Sobre a questão do dolo direto ou dolo eventual, a gente tem um fato aqui muito importante a se falar. Eu vou colocar na sua tela aí, ó. É a questão da teoria, da cegueira deliberada. Teoria da cegueira deliberada. O que essa teoria fala, senhores? A teoria, anota aí, ó, teoria da cegueira deliberada. Essa teoria da cegueira deliberada, quem fala muito dela aí recentemente no Brasil, quem escreveu muito sobre, foi o nosso juiz aí, o Sérgio Moro. Por quê? Nosso juiz Sérgio Moro aí, julgando alguns processos da Lava Jato, tinha muita pessoa que falava assim, não sei, não vi, tenho raiva de quem sabe. Teoria da cegueira deliberada, ela pode vir na sua prova também, com o nome de teoria das instruções de avestruz, certo? Por quê? Um avestruz, o que ele faz? Ele coloca a cabeça debaixo da terra, né?
ou a teoria da evitação da consciência. O que é isso? Igual eu te falei lá no começo, muitas empresas no Brasil são responsáveis por quê? Por lavar dinheiro, né? E aí, essas empresas, muitas das vezes, o seu proprietário, você chega lá, você é um criminoso, né? Chega lá com 2 milhões de reais numa mala, você chega e você vai contar a história para ele. Ah, esse dinheiro aqui, eu obtive ele. Opa, quero nem saber, nem continua. Eu vou aplicar seu dinheiro aqui e vamos dar uma origem lícita para ele. Então isso é a teoria da cegueira deliberada, ou a teoria da evitação de consciência ou do avestruz. Porque o camarada, quanto menos se sabe, menos se deve, né? Então ele não quer nem saber da origem. Antes de 2012, beleza. Isso aí, eu não tinha dólar direto, eu não sabia. Depois de 2012, com as alterações, tem isso não, tá, pai? Quando você deve e desconfia que esse dinheiro, esse benefício aí tá vindo de coisa ilícita, você automaticamente não tem que aceitar. Eu vou colocar na tela branca aí, ó, na sua tela, os requisitos para a pessoa responder pelo dolo eventual aí, de acordo com a teoria da cegueira deliberada. Requisitos para a teoria da cegueira deliberada. O primeiro aí, ó. Primeiro requisito, coloque aí na sua tela. O primeiro requisito, eu vou ditar, você escreve. Primeiro requisito é que o agente tinha a elevada possibilidade, de saber que aqueles bens e valores eram provenientes de uma infração penal. Segundo requisito vai ser o quê? Que esse agente, esse mesmo agente aqui de cima, ó, ele age indiferente a esse conhecimento. Então esses dois são os requisitos, beleza? Comigo aqui, ó. Então a gente, hoje, depois de 2012, não tem mais aquela história não, eu não sabia. Opa, meu irmão, peraí, o cara chega com 2 milhões no seu escritório. Não é causa de você desconfiar que esse dinheiro vem de teoria ilícita, certo? Vem de local ilícito. Então, hoje não tem mais essa não. Eu não sabia. Beleza, isso não cola mais, tranquilo? Antes de 2012 colava. Eu não sabia de onde... Beleza, agora não. Já era essa questão aí, tranquilo? Tentativa. O crime admite tentativa? Coloca aí. Admite tentativa, beleza? E a tentativa vai ser punida, certo? Com correspondente ao do crime consumado, diminuindo de 1 a 2/3. Então vai ter a diminuição aí, ó, na tentativa. A tentativa tem a diminuição aí. Tem a diminuição de 1 a 2/3. Ok? A tentativa vai pegar a pena ali do crime consumado e vai diminuir de 1 a 2/3. Vamos fazer questão? Acerca do crédito tributário, a legislação tributária ao crime de lavagem de capitais ou ocultação de bens, direitos e valores, julgue o item que se segue. O crime de lavagem de capitais de bens, direitos e valores não é admitida a modalidade tentada. Daí, ó, a banca foi o CESP, famoso CESP aí, e o gabarito aí vai estar o quê? Errado. Admite tentativa? Admite tentativa, sim. Tranquilo? Próxima questão. Também do glorioso CESP aí, ó. João integra conhecida organização criminosa de âmbito nacional, especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com o objetivo de tornar legal o dinheiro obtido ilicitamente. Ele convenceu Pedro e Jorge, conselheiros fiscais de uma cooperativa de mineradores, que atua na região norte do país, a modificar valores em uma mina de ouro. Pedro, sem conhecer o fundo a origem dos valores, concordou em fazer a transação.
Antes de concluí-la, entretanto, ele desistiu da ação e tentou convencer Jorge a fazer o mesmo, tendo Jorge decidido prosseguir no esquema. Pedro, então, fez uma denúncia sigilosa à polícia, que passou a investigar o fato e reuniu elementos necessários ao indiciamento dos envolvidos. Antes que concretizasse a ação final dos registros de valores, Jorge foi impedido pela polícia, que prendeu em flagrante. Acerca da situação hipotética, julguem os itens subsequentes. Em relação ao crime de lavagem, a pena de João poderá ser aumentada de 1 a 2 terços em razão do crime ter sido cometido por intermédio de organização criminosa. Beleza? Então o que acontece? Essa questão aí, vai estar o quê? Vai estar certo, tá? Muitas das vezes você não sabia o gabarito aí porque a gente ainda não comentou. Olhando aqui para mim, eu vou comentar com você. Na lei também tem o caso de quê? As causas de aumento de pena. Sabe muito bem que os casos de aumento de pena e de diminuição de pena vêm em qual fase? Vem ali na terceira fase, né? Quando da aplicação da pena, ele vem na terceira fase ali da aplicação da pena. E aí o que vai ocorrer? Tem esse caso de aumento de pena. E o caso do aumento de pena vai se dar através de quê? Ele vai se dar na questão do seguinte aí. Ele vai se dar na questão da prática ser reiterada, certo? Se for reiterado, ou se for mediante organização criminosa. Organização criminosa, você sabe que está ali na Lei 12.850. E para dizer que o crime está sendo cometido através de organização criminosa, sabe muito bem que organização criminosa tem que ter quantas pessoas? 4 pessoas, né? A organização criminosa tem que ter 4 pessoas e essas 4 pessoas têm que ter uma hierarquia. As infrações penais têm que ser maiores aí que 4 anos, certo? E eles têm que ter lucros. Isso é organização criminosa. Organização criminosa é o mesmo que crime organizado? Não. Tranquilo? Organização criminosa nem sempre vai ser por meio do crime organizado. Te aconselho a ler aí a organização criminosa lá na Lei 12.850. Tranquilo? Tá na sua tela aí, ó, a questão lá do dolo eventual, do dolo direto, do dolo eventual que eu falei com você, a teoria da cegueira deliberada, a teoria das instruções de avestruz ou da evitação de consciência. Coloquei para vocês ó, os requisitos e vamos dar continuidade aí. Próximo instituto, meu querido aluno, vai ser o quê? A causa de diminuição da pena. A lei fala assim lá no artigo 1º, parágrafo 5º, fala assim, ó. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços a ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo, por pena restritiva de direito, se o autor ou coautor ou participe colaborador espontâneo com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração de infrações penais, a identificação dos autores, coautores e partícipes ou a localização dos bens, direitos ou valores, o objeto do crime. Então o que acontece, meu querido? Seguinte, bora lá, comigo aqui na tela. Colaboração premiada. O que é esse instituto que a televisão chama de delação premiada? Primeiro, delação não existe. Delação, eles pegaram essa nomenclatura por causa do delator. Delator é o que? Rico. Porque se for pobre é X9, cagueta. Beleza? Deram esse nome aí mais bonito porque é rico. Então, rico é delator, pobre é X9. Tranquilo? Então, não existe delação. O nome é colaboração premiada. Olha o que você só tem aqui no Instituto Esteve. Garanto que 90% das pessoas nunca ouviram esse nome. Justiça penal negociada. A justiça penal negociada é um gênero. E esse gênero comporta colaboração premiada ou acordo de leniência. Já tinha ouvido falar esse nome aí, justiça penal negociada? Vai que o CESP vem rasgando aí na prova da Papachar DF, né? Se for o CESP, coloca esse nome aí. Justiça penal negociada. Justiça penal negociada é um gênero.
Então pode vir falando da justiça penal negociada? Sim, beleza? Então ó, a colaboração premiada, a doutrina chama aqui esse parágrafo 5º de colaboração premiada, beleza? Por quê? Porque vai ser as mesmas coisas aqui que se aplica lá na colaboração premiada que está expressa na lei de organização criminosa. Aqui não está de forma expressa, mas todo mundo chama de colaboração premiada. Por quê? Pode reduzir a pena, pode deixar de aplicá-la, ou seja, aplicar o perdão judicial, né? Pode trocar ali da pena de restritiva de liberdade por restritiva de direito. Então isso é uma colaboração premiada, beleza? Só que expresso a colaboração premiada está na lei 12.850, beleza? Aqui é uma causa de diminuição de pena, beleza? Que também é aplicado na terceira fase, né? Quando vai se aplicar a pena, é na terceira fase ali, ver as causas de aumento e de diminuição de pena. Tranquilo? Bora fazer uma questão? Acho que tem uma questãozinha aí, ó. A colaboração premiada nos casos de lavagem de capitais, tem como benefício, entre outros, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. E aí, certo ou errado? Certinho, é isso aí mesmo. Beleza? Próxima questão aí, ó, também do CESP. Com referência à interceptação das comunicações telefônicas, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao crime de lavagem de capitais e aos crimes cibernéticos, julguem o seguinte item. Situação hipotética. Álvaro, servidor público federal, foi por 5 anos presidente da Comissão de Licitações de determinado órgão público federal. Em diversas ocasiões, Álvaro recebeu valores e bens para favorecer empresas nos certames licitatórios e os transferiu para o patrimônio de Flávio, seu irmão, que os utilizava em negócios da empresa da família, com vistas a ocultar o ingresso desses recursos em sua origem ilícita. Assertiva. Nessa situação, Álvaro e Flávio responderão pelo crime de lavagem de capitais e será de competência federal a competência para processar e julgar a ação penal. E aí, certo ou errado? Certo. Vamos voltar aqui, ó. O que acontece? Competências aí para julgar os crimes de lavagem de dinheiro é da Justiça Estadual. Marque isso aí na tua prova. A competência para julgar uma pessoa por um crime de lavagem de capital é da Justiça Estadual. Na sua tela aí está a lei, ó. Lá no inciso 3º fala assim, do artigo 2º, tá, senhores? Fala assim, são de competência da Justiça Federal, quando as praticadas contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeiro, em detrimento dos bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. B. Quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Então, comigo aqui na tela, amigo, ó, o que ocorre? A questão lá falava que os cidadãos lá estavam cometendo crime contra um órgão federal. Órgão federal, quem julga? Justiça Federal. Por isso foi para a Justiça Federal. Anota no teu caderno que a regra aí para julgar os crimes da lavagem de dinheiro é a Justiça Estadual, beleza? Só que tem a exceção aí que vai ser julgado pela Justiça Federal. Bora para a questão na tela aí. CESP. Ricardo foi denunciado pela prática de crime de lavagem de capitais provenientes do tráfico internacional de drogas. Ó, informação importante. Tráfico internacional de drogas. Quem julga isso aqui? A gente já sabe que é a Justiça Federal, né? Vamos continuar aí a questão. Nessa situação, o crime de lavagem de capitais será processado e julgado pela Justiça Federal, haja vista a competência constitucional do crime antecedente. Aqui comigo, certíssimo, exatamente isso mesmo. O crime antecedente não era de competência da Justiça Federal? Letra da lei. Aqui, ó, retornando aí na sua tela, olha aí para você ver comigo lá, ó. Letra da lei, ó. Questão B aí, ó. Quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Tranquilo?
Então, ó, como o crime aí era de competência da Justiça Federal, quem vai julgar? Justiça Federal. Se for contra a União, beleza, também será da Justiça Federal. Então essa é a exceção, você tem que trabalhar com a regra. A regra é que quem julga os crimes de lavagem é a Justiça Estadual. Bora fazer outra questão? Na sua tela aí. Em relação aos aspectos processuais da lavagem de dinheiro, pode-se afirmar a alienação dos bens, objetos, medidas assecuratórias, depende de existência de trânsito em julgado e sentença condenatória. Negativa, as medidas assecuratórias aí pode ser antes. A competência para julgamento do delito de lavagem de dinheiro será da Justiça Federal. Essa é a regra? Não, essa é a exceção. A denúncia deverá ser instruída com indícios suficientes da existência de infração penal antecedente. E a D, a perseguição penal em juízo depende da comprovação mediante sentença condenatória e infrações penais antecedentes. Errado, o gabarito aí vai ficar C, beleza? Não necessariamente vai ter que ter a condenação aí pelo crime antecedente para já começar ao processo aí pela lavagem. Inclusive, a lei fala que pode seguir em atos apartados. O que é isso? Não precisa de estar no mesmo processo, tranquilo? Um pode estar sendo julgado pelo uma vara e outro em outro, tranquilo? Não é obrigatório esperar o cara ser condenado no crime antecedente para mim processar ele pelo crime de lavagem, tranquilo? E era isso aí que a questão falava, tranquilo? Vamos dar continuidade? Vamos falar sobre os efeitos da condenação? Na sua tela aí o artigo 7º da lei fala assim, ó. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal. Primeiro, a perda em favor da União, dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, de todos os bens, direitos e valores relacionados direta ou indiretamente à prática dos crimes previstos nessa lei, inclusive aqueles utilizados para prestar fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Inciso 2. A interdição do exercício de cargo, função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho da administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade a ser aplicada. Isso aí é interessante, cai na prova, está aí na sua tela, ó, uma questão vamos fazer sobre esse tópico aí, ó. Maravilhoso CESP cobrou isso aí. Um dos efeitos previstos na Lei 9.613 para a condenação por crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores é a interdição do exercício do cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho da administração ou da gerência das pessoas jurídicas, referido no artigo 9º. Assinale a alternativa que apresenta de forma correta o prazo máximo para a interdição. A. 5 anos. B. O triplo do prazo da pena privativa de liberdade. C. Metade do prazo da pena privativa de liberdade. D. De 2 anos. E a letra E. O dobro do prazo da pena privativa de liberdade. Nosso gabarito aí vai ficar o quê? Vai ficar qual? A letra E. Beleza? Letra E vai ficar aí como gabarito. Para você, marquei no seu caderno aí a letra E. Tranquilo? Então, ó, o que acontece? O cara foi lá, cometeu o crime de lavagem de dinheiro. Ele vai ficar o dobro da pena aí, sem poder exercer outro cargo público. Tranquilo? E nem mesmo prestar serviço de diretor ou qualquer coisa assim subsequente na administração pública. Tranquilo? Na sua tela aí, ó, a gente vai falar sobre o COAF. O COAF que está todo dia aí na televisão. COAF, senhores, antes da gente entrar nele diretamente, você tem que anotar aí no seu caderno a medida provisória 870. Essa medida provisória, o presidente aí, senhor Jair Messias Bolsonaro, no dia 1º de janeiro ele colocou essa medida provisória e essa medida provisória tinha algumas funções. Uma delas era o quê? O COAF, assim como também diminuir a quantitativa de ministério, né? Que saiu lá de 29 para 22. Diminuiu de 29 ministérios aí para 22. Porém, essa medida provisória, ela tratava o COAF
né, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele era o órgão responsável por ele era o Ministério da Fazenda. A medida provisória 870 pegou e fez o quê? Pegou esse controle, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e mandou para o Ministério da Justiça. Abre na sua tela aí comigo aí, ó, uma página da internet, e vamos lá no site aqui. Vamos lá no site para você pesquisar comigo diretamente do site do Planalto. Você sabe muito bem que quando você vai pesquisar uma legislação, você tem que trazer ela da onde? Do site do Planalto, certo? Lá no site do Planalto, você vai ver que... Calma. Abre não? Abre, mas pelo menos me avisaram do que isso ia acontecer. Não, então a gente corta essa parte e eu falo aqui e não Foi abre. um movimento ambicioso. Eu gostei. Dá pra fazer. Mas aí a gente tinha que estar muito... Eu pensei que ia abrir aqui, não abri não? Era Abre aqui primeiro. Eu consigo jogar pra você. Então joga aqui pra mim, que aí eu peço pra abrir. É porque eu pensei que ia abrir aqui. Se eu soubesse fazer isso, eu tinha me preparado já. Abre no Google aí, 963 aí, coloca aí no site do Foi Planalto. ambicioso. Foi interessante. Passando. Tava esperando por essa do... Foi surpresa. Tá terminando, umas meia hora nós termina. Trocar de roupa. Pode ir. Então vamos entrar aí no próximo tópico aí, relacionado ao COAF, né? O tal do COAF aí, que recentemente aí tá na mídia todos os dias, beleza? Primeira coisa que você tem que saber, irmão, é o seguinte: a medida provisória 870, ó, tá aí na sua tela, 870, que foi editada aí pelo presidente da República no dia 1º de janeiro, ela trouxe algumas alterações para o COAF. Por quê? O COAF ele era de responsabilidade do Ministério da Fazenda. No dia 1º, o presidente Jair Messias Bolsonaro editou essa medida provisória 870 e pegou o COAF, retirou do Ministério da Fazenda e mandou para o Ministério da Justiça. Eu desafio você a abrir a sua lei aí nesse exato momento e você vai ver que lá vai estar falando que vai estar falando lá que o COAF é de responsabilidade do Ministério da Fazenda, né? E aí o Ministério da Fazenda é do Ministério da Justiça. Só que no mês passado o Senado voltou e transferiu o COAF de volta para o Ministério da Fazenda. Porém, o Ministério da Fazenda não existe mais, está englobado dentro do Ministério da Economia. Então, para a sua prova, você vai ter que ter o seguinte fator. Se perguntar de acordo com a lei, você tem que estar se atualizando no site do Planalto. De acordo com a lei, lá está o Ministério da Justiça. Porém, o COAF está sobre a responsabilidade do Ministério da Economia. Foi isso que passou na Câmara, foi isso que passou no Senado e é isso que está valendo. Então, se a sua questão trazer assim, ó, no contexto atual, o COAF é de responsabilidade do Ministério da Economia. Certíssimo, tranquilo? De acordo com a lei, o COAF está sobre a responsabilidade do Ministério da Justiça. Vai estar no Ministério da Justiça, tranquilo? Na sua tela aí, ó, vamos lá. O COAF, que é o famoso Conselho de Controle de Atividades Financeiras, está sob o comando de seu presidente. O COAF está operacionalmente estruturado em uma secretaria executiva e uma diretoria de inteligência, vai adotar mecanismos de prevenção à lavagem, relatórios de inteligências financeiras, centralização das informações de lavagem de capitais. O COAF, senhores, ele é composto por servidores públicos de reputação ilibada, reconhecida a competência designados em atos do Ministro da Economia, eu já coloquei para você aí, ó, o Ministro da Economia, dentre os outros integrantes do quadro de pessoal efetivo do Banco Central, da Comissão de Valores Imobiliários, da Superintendência de Seguros Privados da Economia,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do Ministério da Economia, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, da ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência, do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça e Segurança Pública de Polícia, do Departamento de Polícia Federal, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, do Ministério da Economia e do CGU, que é a Controladoria Geral da União. Então o que acontece? Você tem que saber o seguinte, ó, na sua tela aí eu pus um resumo, beleza? O COAF, ele tem um presidente, o COAF, ele tem um presidente e 11 conselheiros. O COAF, ele tem um presidente e 11 conselheiros. Tranquilo? Então, o COAF, senhores, quando a gente pensa no COAF, o COAF, ele vai ser aquele órgão que ele é competente para o quê? Para disciplinar, para regular, certo? As instituições financeiras, e você que tem um dever de casa, principalmente você que vai fazer o concurso aí para carreiras bancárias, leia o artigo 9º, 10º e 11º, certo? Vocês vão vislumbrar lá que o COAF é o conjunto, né, de órgãos de processamento de dados. É o COAF, senhores, que muitas das vezes vai fazer o quê? Vai vislumbrar ali um fraude econômico. Todas as empresas que estão no artigo 9º, ela tem que enviar os dados para o COAF. Exemplo aqui, uma agência bancária, ela está suspeitando de um fraude. Ela envia para o COAF a informação para o COAF investigar. Vocês, quando passarem para a polícia aí, você tem que dizer amém. Você está em casa aí, passou para a polícia. Aí você está lá na delegacia vai ter um programa chamado SEI, certo? Que é Sistema Eletrônico de Intercâmbio. E aí o que acontece? Através desse programa, o delegado de polícia muitas das vezes solicita ao COAF um RIF, certo? O que é o RIF? Relatório, né, econômico financeiro. O delegado de polícia está investigando um cara ali, ele desconfia que o cara pratica lavagem de dinheiro. Ele solicita ao COAF através do SEI. Né? E ali o COAF vai mandar para ele um relatório sobre a vida daquele cara, beleza? Uma das coisas importantes é que o delegado de polícia não pode utilizar esse relatório no processo, beleza? Esse relatório aí só serve para o quê? Para informação. Então o delegado de polícia automaticamente já sabe aonde ele vai encontrar o erro ali do cara. Ele já sabe muito bem aonde ele vai encontrar aquela fraude ali que o cara cometeu. Tranquilo? Então o que ocorre? Esse é o COAF. Na sua tela aí eu coloquei o resumo. Então, o COAF, o que vai ocorrer aí? O COAF vai ser aquele setor, né, que muitas das vezes vai auxiliar a polícia na investigação. Muitas das vezes o Ministério Público, a polícia está suspeitando de alguém, pede ao COAF, o COAF manda o RIF, né? E aí ali através do RIF vai se surgir toda uma investigação criminal. Tranquilo? Ou muitas das vezes o COAF tem informação, né? Muitas das vezes aqui vamos colocar um banco, informa ao COAF que tem uma atitude suspeita. E aí o que o COAF faz? O COAF vai lá, investiga, ele vê indícios e aí ele envia para o Ministério Público ou para o delegado de polícia na fase da investigação ali o relatório para correr atrás. Isso aí a gente chama de... vai ser o RIF através de ofício, tranquilo? Esse é o RIF de ofício, quando o COAF ele pede. Também tem o RIF de intercâmbio, tá bom? E o RIF de intercâmbio vai ser aquele que é utilizado na delegacia. COAF, cai muito em prova, tá? Coisa que você tem que saber do COAF. O ministro, que no caso agora é o ministro da Economia, ele indica o presidente do COAF, quem nomeia o presidente. Nas provas tem a questão de falar que quem nomeia o ministro do COAF é o ministro, e não é quem nomeia o presidente, o ministro apenas indica. Tem um presidente, 11 conselheiros, ele é regulado através de decreto, tá, presidencial, vem um decreto presidencial e regula o COAF, ok?
Vamos fazer questão aí na sua tela, ó. Questão da VUNESP. Nos termos da Lei 12.683, que alterou a Lei 9.613, é correto afirmar que, em caso de indiciamento do servidor público, este será afastado sem prejuízo da remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize a decisão fundamentada a seu retorno. Gabarita aí a letra A, tá? Isso aqui você vai ver lá nas disposições gerais. Lá nas disposições gerais vai falar sobre esse fator e é dessa forma aí mesmo. O funcionário público, ele fica afastado, tá? E tá lá no artigo 17. Artigo 17. Pode dar uma lida lá, artigo 17. D. Fala sobre essa questão, que o funcionário público vai ficar afastado e não vai ter prejuízo aí da sua remuneração até que seja julgado. Próxima questão aí vai ser da OACP. Fala assim, ó. A respeito do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, as disposições contidas na Lei 9.613 afirme se é verdadeiro ou falso. O que se afirma a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. Primeiro, o COAF deverá coordenar e propor mecanismos de cooperação, de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação, dissimulação de bens e de valores. Certíssimo, é isso mesmo que o COAF faz. Certo? Ele tenta aí acabar com a corrupção, troca informações, né? A gente falou sobre isso tudo aí, tranquilo? Próxima questão. O presidente do conselho será nomeado pelo ministro da Fazenda. Dois erros aí, né? Primeiro, que na atualidade não é o ministro da Fazenda, é o ministro da Economia. Segundo, que não é o ministro que nomeia, ele simplesmente indica e quem nomeia é o presidente da República. Terceira questão, o COAF terá organização e funcionamento definido em estatuto aprovado por decreto legislativo. Errado, lembra que eu te falei? É decreto presidencial e não legislativo, decreto presidencial, tá bom? Quarta, o COAF será composto por servidor público de reputação ilibada e reconhecida a competência designados em ato do ministro da Fazenda. Dentre os integrantes do quadro do pessoal efetivo do Banco Central do Brasil, da CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, da SUSEP, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ABIN, o ME, né, o Ministério das Relações Exteriores, o MJ, CGU, Ministério da Previdência. Certinho aí. Então, o gabarito aí vai ficar letra A. Tranquilo? Letra A. Última questão. Tendo em vista em conta a Lei 9.613 com alterações, é correto afirmar: não há previsão de lavagem de dinheiro. Não há previsão de lavagem de dinheiro na modalidade culposa. Não tem lavagem de dinheiro na modalidade culposa? Certíssimo, não tem. Não confunda. Não tem. Tem a modalidade o quê? Tentada. Existe a lavagem de dinheiro de forma tentada, a gente falou sobre isso, lembra? Tentada. E existe também o quê? A de forma de dolo direto ou dolo eventual. Então o gabarito aí vai ficar letra A, certíssimo, tranquilo, não confunda modalidade culposa com a tentativa. Beleza? A tentativa existe, não existe a modalidade culposa. Lembre-se que para ocorrer a lavagem de dinheiro tem que ocorrer o quê? O dolo direto ou é dolo eventual. Lembre-se da teoria da cegueira deliberada, de avestruz ou da evitação de consciência. Tranquilo? É isso aí. Terminamos aí a nossa lei 9.613. Beleza? Eu deixo aí o meu Instagram lá, Professor Couto 2018. Sempre que tem alguma atualização legislativa, eu coloco lá. Tranquilo? É uma frase aí de inspiração para você. Acesse lá o nosso site www.institutostive.com e tenha mais acesso aos nossos conteúdos lá. Tranquilo? Fica com Deus e até a próxima.